Shabbat Shalom. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no canal Israel no Caminho, querendo compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem estudado, um pouco do que a gente tem aprendido com a palavra. É sempre muito gratificante para nós, esse compartilhamento, porque isso exige que a gente estude bastante para tentar entender cada vez melhor quem é o nosso eterno Deus. E hoje a gente está aqui com a nossa querida Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, com alegria, mais uma oportunidade de podermos estar falando da palavra de Deus. Amém? É isso aí. E eu esqueci de falar Shabbat Shalom para todo mundo. Eu só falei para Shabbat a Zilda, Shalom. mas é extensível a todo mundo. Gente, a gente está na 37ª Parashá do ano. Ela chama Beha'aloteha e ela significa ao colocares. Ela está baseada em Bamidbar, números 8, 1 até 12, 16. Na Haftará, Zacarias 2, 14 a 4, 7. Na Brit Hadashah, 1 Coríntios 10, 6 a 13. No Tehillim, Salmos 68. É uma paraxá muito rica, é uma paraxá que tem tanta coisa e que, se a gente for falar tudo, vai umas 2 horas, mas fica tranquilo, que a gente vai falar só um pouquinho, né, Zilda? Sim, Então nós vamos começar com o números 8, e ele começa, o que é esse ao colocares? Ao colocares, ao instalares, o candelabro no templo. O candelabro é que iria prover toda a luz lá dentro do templo. É, ao fazeres isso, tenha certeza de que esse candelabro esteja iluminando tudo que ele tem que iluminar. É isso que Deus quer. Deus quer que a luz dele esteja presente na nossa vida. E Deus, na verdade, na paraxá anterior, Deus foi preparando mais coisas para o templo. Ele foi fazendo a separação dos levitas, né? Dos filhos de Gerson, Coate e Merari. Então, essas 3 subtribos, digamos assim, de Levi, eram que iam tomar todo o cuidado do templo. Eu lembro que, na verdade, foi feita a contagem de todos e eram 8.550 levitas. Você consegue imaginar 8.550 levitas para cuidar do templo? É bastante, né? Ok, mas eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos e agora eles precisam ser o quê? Purificados e eles precisam ser consagrados a Deus, né? Então, a partir daqui, do números 8, a gente vê Deus tratando de fazer o cuidado todo de separar os levitas, de consagrar os levitas, para que eles possam estar limpos para poder executar as funções do templo. Ele diz assim, a partir do versículo 14: separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás, porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito, e de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Quer dizer, Deus quer que nós dediquemos as nossas primícias, o nosso primogênito, e as primícias do que a gente tem como produção, como coisas que Deus dá, Ele quer que seja dedicado a Ele. E os levitas
foram estabelecidos, foram escolhidos em substituição ao primogênito de cada uma das famílias. Essa é o mandamento do Senhor, na verdade, né? E eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cuidar do templo, né? Mas não só do dia a dia do templo, mas Deus determinava que o lugar onde esse templo estaria, o lugar onde o povo de Israel estaria. Então, ele tinha a nuvem que fazia toda a iluminação, ou dava o calor, lhe dava a direção para eles, e quando essa nuvem, e Deus na nuvem, se levantava, significava, está na hora de você se movimentar. E quando estava na hora de se movimentar, o que que acontecia? Os levitas eram encarregados de desmontar o templo, de embalar as coisas, de levar as coisas até o novo lugar que Deus ia mostrar. E a hora que a nuvem pousasse, era esse o lugar que Deus queria que o templo estivesse. E era esse o lugar que todas as tribos de Israel tinham que se instalar. Tinha toda uma ordem para isso. Nós não vamos entrar muito nos detalhes da ordem aqui. Mas o importante era isso. E o ofício dos levitas, então, era o quê? Duas coisas. Uma, cuidar do transporte, né? Do templo, desmontagem, transporte e montagem, e a outra era o dia a dia, né? Essas duas coisas eram as obrigações dele. Tinha uma faixa etária para que isso acontecesse. Aqui ele diz assim, no versículo 24, esse é o ofício dos levitas, da idade de 25 até 50. Então, depois se aposentavam, ficavam numa boa. Não, 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 não ficavam numa boa, não. Na verdade, quando a gente serve ao Senhor, a gente nunca se aposenta. Eu posso me aposentar do meu trabalho secular, mas não de servir ao Senhor. Você não acha isso fantástico, Zilda? É fantástico, né? O Senhor, ele realmente organiza tudo, né? E ele estabelece as regras. Existem regras, não é? Para tudo. E para a casa dele, então, sem dúvida, não é? São regras que hoje nós temos até hoje que obedecer, não é? As funções de cada um, não é? Então, isso é maravilhoso, porque o Senhor fala conosco ainda nos tempos de hoje com relação aos ministérios, aonde os ministérios que nós frequentamos, não é? É muito lindo isso, não é? Agora, com relação ainda, o Alex falou bastante com relação à nuvem, não é? A questão da nuvem que seguia, né? Ele orientando, né? Porque antes desse movimentar, desse primeiro movimento do tabernáculo, o Senhor, no Números 9, ele determina a celebração da Páscoa, não é? Então, o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol, no 14º dia deste mês. Né? Mas algo determinado pelo Senhor. Aí, o que acontecia com essa movimentação da nuvem? Então, eles celebraram nessa data determinada do Pesach, que nós celebramos ainda hoje. Né? Existe uma data pré-determinada, que foi determinada na época de Moisés. No versículo número 9 ou 15, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Então, o Senhor dá as instruções, ele dá o tempo de que cada coisa se cumpra, não é? E desde o entardecer até o amanhecer, como o Alex falou, por cima do tabernáculo tinha a aparência do fogo. Era assim que sempre acontecia.
De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo, né? E sempre que a nuvem se levantava, né, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, né, conforme a ordem do Senhor. E isso celebrou, e aí entrou essa movimentação, né? Agora, como que esse povo, esse número de pessoas das tribos, não é, iriam ouvir? Eles estavam de olho realmente na nuvem durante o dia e teriam que olhar a nuvem de dia e o fogo de noite. Mas qual que era o sinal para que eles se preparem, arrumem tudo, as suas tendas, porque vai ter a movimentação? Então, em Números 10, são as cornetas de prata, né? Então, ele fala no versículo 2: façam 2 cornetas de prata, não é? A fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar ao acampamento, para avisar ao acampamento na hora de partir. Os filhos de Arão tocarão as cornetas. Esse é um decreto perpétuo para vocês, para as suas gerações. Que coisa linda, né? Olha, quando salta aos nossos olhos, não é, para entender como é a movimentação e como que nós temos que ouvir, o que nós temos que ouvir e o que temos que fazer. No versículo, agora entrando em Números 10, 11, aconteceu que no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem, sendo que até que a nuvem pousou no deserto de Parã. E o interessante, no versículo 14, número 10, 14, ele fala: os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro junto à sua bandeira. No versículo 35, sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta ao Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Quer falar sobre isso, Alex? Eu fico realmente impressionado com, primeiro, com o que Deus faz. Segundo, que ele colocou o Moisés como sendo o líder do povo. Se vocês lembram, lá no início de Êxodo 3, o Moisés estava resistindo. Não, manda alguém outro, mas não sei o que. Deus falou, não, é você que vai. Não adianta espernear. É você que vai. Né? Quando Deus fala contigo, quando fala com a Zilda, quando fala comigo, quando fala com a nossa família, quando fala com você, se Deus determinou, não tem jeito, você vai fazer o que Deus determinou. E quando você vai fazer com alegria, você vai fazer com determinação, você vai fazer com toda a seriedade. E foi isso o que o Moisés fez. O Moisés fez isso com toda a seriedade. Na verdade, ele nunca sabia o fim do plano, nunca soube. Ele sempre prestou atenção no que Deus dizia para ele qual era o próximo passo. Você sabe que isso acontece com a gente também, né? A gente não sabe o plano inteiro de Deus para a gente. Ele tem um plano para cada um de nós, para mim, para a Zilda, para os seus familiares, para você, para os governantes. Ele tem um plano para cada um. Mesmo para aqueles que não querem honrar o Senhor, ele tem um plano. E ele vai contando o próximo passo, ele não vai te dar o plano inteiro. Às vezes ele te dá uma imagem do que vai acontecer lá na frente, mas como vai acontecer, a ordem que as coisas vão acontecer, isso nem sempre ele vai te contar. Ele vai revelando aos pouquinhos. E ele foi revelando aos pouquinhos, né? Se você olhar, fazia o quê? Um ano
1 mês e 20 dias que eles saíram do Egito, e é agora que eles estavam fazendo a primeira grande movimentação, ou seja, iam desmontar o templo, iam transportar o templo, e iam remontar um templo num novo lugar que Deus ia mostrar para eles, e ele fez isso. Então, Deus trata desse assunto o tempo todo, o tempo todo. Eles se movimentam e se movimentam quando Deus diz para eles está na hora de se movimentar. E é bom a gente fazer isso também. Quando Deus fala para a gente, ô Alexandre, te manca que está na hora de você se movimentar. É melhor eu fazer isso, porque senão as coisas não vão funcionar direito. A Zilda aprendeu, eu aprendi. Às vezes eu piso na Entendo. bola, né? Às vezes eu piso na bola, mas o importante é saber disso. Agora, quando você vai lá para o números 11, né? Você vê o seguinte, os israelitas começavam a murmurar. Eles murmuravam, reclamavam o tempo todo, mesmo um ano e tanto depois, que eles já deveriam saber que Deus cuidava deles, que Deus nunca deixou de ajudá-los, nunca deixou de orientá-los, ele nunca fez isso. Eles esqueciam isso e começavam a murmurar, começavam a reclamar. E eu acho que às vezes eu faço isso também. Oh, Deus, por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Era tão bom, como eles diziam, no Egito, na escravidão, né? Era tão bom. Né? Não era nada bom, mas Deus é que sabe onde Ele vai dirigir a gente, é isso que Ele vai fazer. E teve revoltas, revoltas, revoltas. Chegou uma hora que Moisés falou assim, Deus, eu estou cansado, quer ver? Em Números 11, 11, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva a cria à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Só que Deus proveu tudo. Deus proveu carne, Deus proveu o pão, Deus proveu a água, Deus cuidava deles, das vestes deles, lá na frente, no fim da Torá, a gente tem essa informação que Deus cuidava de cada detalhe da vida deles, foi preparando eles para conquistarem a terra prometida. E Deus falou assim: tá bom, ô Moisés, você também é um cara teimoso, né? Você quer fazer tudo você sozinho. Não faz isso, não. Pega 70 pessoas. Assim ele disse assim no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Deus falou assim: olha, escolhe pessoas íntegras. Tem mais duas passagens aí que falam sobre isso. Uma delas está em Êxodo 18, e a outra em Deuteronômio, no primeiro capítulo, onde Deus fala exatamente da escolha dessas pessoas. E o Moisés, na verdade, o Senhor falou assim: olha, você escolhe. O Moisés foi uma pessoa muito inteligente. Lá em Deuteronômio, lá no primeiro capítulo, ele diz assim:
Eu falei com o povo e pedi para o povo escolher os líderes de cada uma das tribos, para que fossem pessoas assim. Porque se ele falasse assim, não é você, ia ter rebelião também. Moisés foi inteligente, Deus deu a inteligência a ele, e ele foi lá e falou para o povo: vocês escolhem os líderes que vão ajudar a vocês. Então, Deus criou toda uma estrutura, toda uma hierarquia e uma estrutura para servir o povo. E é isso que ele faz, ele dá todos os recursos. Você acha que não? Ele dá todos os recursos. Ele quer o teu bem, ele quer o meu bem, ele quer o bem da minha família, da Zilda e da família dela, da tua família. Ele quer bem, é isso que Deus quer. E Deus vai, se você clamar, se você conversar com ele, como Moisés fez, ele vai te orientar no que você deve fazer. A decisão, você tenta decidir sozinho, a gente se arrebenta. Se você tenta ouvir a Deus para que Ele diga para você o que fazer, Ele muitas vezes ele vai dizer: eu vou à tua frente, eu vou lá fazer a luta, e você fica olhando. Às vezes ele também fala: olha, você vai lá, mas vai em frente, mas eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então, Deus tem maneiras diferentes de ajudar a gente, mas Ele sempre quer ajudar a gente. Eu acho isso, assim, fantástico, fantástico, fantástico. No Novo Testamento, na Brita da Chá, isso tudo é ressaltado, né? É, é ressaltado lá em 1 Coríntios 10 que o quê? Que o povo reclamava de tudo, se rebelava, mas aí Deus botou ordem nas coisas. Ele botou ordem. Ele diz assim, versículo 11 de 1 Coríntios: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Quer dizer, todos os castigos, todas as coisas que mostravam a rebelião do povo, elas aconteciam para servir de exemplo para a gente hoje, para a gente não ser teimoso, né? Sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim que ele julga, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você julga que você pode tudo? Cuide-se, porque se você não depender de Deus, você cai, com certeza. E aí ele completa assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo, o próprio Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu fico maravilhado com isso. E eu acho que a Zilda também, né, Zilda? Acho que você não acha que a gente Maravilhado, tem que maravilhado. agradecer a Deus por tanta coisa linda que ele faz? Você não acha? Bênção, Que bênção. E incrível como a mensagem, a palavra, ela se conecta, né? O novo é confirmado pelo antigo, não é? E é tão bonito, são coisas que vocês, espectadores, não deixem, não fiquem só no que a gente está falando, não é? Que nós está saltando nos nossos olhos algumas passagens mais importantes no sentido de entender o sentido da Paraxá, não é? Mas tem coisas muito ricas, não é? Porque no próprio 1 Coríntios 10, ele vai falar já da rocha, que é Jesus Cristo. Então, é importante que, assim, no versículo 1 Coríntios 10:3, todos comeram no mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos foram espalhados no deserto. Né? Então, é muito importante que a gente se debruce, preste atenção no que o Senhor está mostrando. Né? E, para encerrar, essa paraxá, ela termina com o Salmo 68,
que é realmente o que ele diz no versículo 4, né? Cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor, exultem diante dele. No versículo 19, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O mesmo Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Né? Isso remete já em Salmo, né? O que Yeshua HaMashiach veio fazer. Não é? Ele é a nossa rocha, ele é o ungido que veio para nos salvar para a vida eterna. Então, eu gostaria de orar terminando. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero agradecer, Senhor, por essa paraxá, por o Senhor estar nos iluminando, abrindo os nossos olhos para trazer o entendimento e muita revelação. Essa paraxá vem com muita revelação, Senhor. Então, nós só podemos fazer o quê? Te louvar, te agradecer, cantar, agradecer o seu santo nome, né? O Senhor que nunca nos abandonou e que nunca vai nos abandonar. A partir do momento que nós entregarmos o nosso entendimento, o nosso coração para Yeshua. Então, Pai, que seja feita a sua vontade e não a nossa, Pai. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, que nós nos soberbecermos em função dessa revelação, mas que sim, nós possamos nos remeter à transformação no nosso coração, que é necessária para que possamos ser servos nessa caminhada e alcançarmos o propósito, o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Esse salmo, na verdade, lá no finzinho, ele diz assim, no versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Quem dá a fortaleza e o poder é Adonai, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá fortaleza. E nós só podemos ser gratos. Então, e desejar um Shabbat Shalom a cada um de vocês, a seus familiares. Lembrem-se disso, Deus é que nos dá a fortaleza. Shabbat Shalom, gente. Tchau. Shabbat com muito shalom.